Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com carro desgovernado, ou com carro sem freio ou carro sem direção. Então, na história do seu sonho, no enredo do seu sonho, você vai estar dentro de um carro e esse carro você não vai conseguir ter a direção dele, ou vai estar sem freio, vai estar desgovernado. O sonho pode ser referente a você ou quem tiver na direção desse carro, a uma outra pessoa. Pode ser um familiar seu, um amigo. A interpretação dele é mais correta para quem estiver na direção, mas nada impede de que as reflexões referentes a esse sonho, a interpretação desse sonho, também não sirvam para você. Então, quando nós sonhamos com um carro desgovernado, ou sem freio, ou sem direção, é referente à impulsividade. Deficiência no controle dos impulsos. É o chamado agir sem pensar. E o que significa a palavra impulso? A palavra impulso é a resposta automática e imediata a um estímulo. Um exemplo prático disso: se um pernilongo te pica e você sente essa picada, a primeira reação que você tem é dar um tapa sobre o pernilongo. É uma reação no impulso, é uma resposta automática e imediata a um estímulo. Mas quando nós sonhamos que estamos num carro desgovernado, um carro sem freio ou sem direção, é relacionado a agirmos com impulsividade, ou seja, agirmos sem pensar. Um exemplo é relacionado a estar num shopping, tá? E ali você vê algo que você gosta e comprar de imediato, agir com impulso, tá? Então você não mede as consequências, você não pensa se no final do mês você vai ter dinheiro, você não pensa se realmente aquilo é necessário ou supérfluo, então você compra na impulsividade. Esse também é um dos principais exemplos de agir na impulsividade. O outro, para você entender melhor o que é agir na impulsividade, é só observar uma criança. A criança, ela não tem controle sobre os impulsos, ou seja, ela não tem freio, tá? Então é por isso que o nosso subconsciente, através da linguagem de associação, que são os sonhos, relaciona o carro sem freio, o carro desgovernado ou sem direção a agirmos na impulsividade, porque nós não temos freios com relação às nossas emoções, tá? Nós agimos sem pensar. Então, a criança, ela somente quando ela vai crescendo e aprendendo regras, é que ela começa a dominar corretamente seus impulsos. E nós muitas vezes não conseguimos dominar nossos impulsos por falta de regras, por imaturidade quanto a esse ponto, por agirmos um pouco como crianças, tá? Então, com relação a agir com impulsividade, pode ser relacionado ao consumismo, a comprar as coisas, a comer. Nós poderíamos, por exemplo, não estar com fome, mas olhar um prato vistoso, gostoso, e aí na impulsividade nós comemos. Aquilo pode fazer mal depois, porque, por exemplo, nós poderíamos estar já com a barriga cheia, não estávamos com fome, e aí por impulsividade a gente acaba comendo. Pode ser com relação ao falar sem pensar, é o que um dos erros principais que nós temos no dia a dia. Nós agimos por impulsividade e jogarmos palavras ao vento sem pensar, sem se colocar no lugar do próximo, sem medir as consequências dessas palavras. Geralmente, quando agimos com impulsividade, a consequência disso é o posterior arrependimento. Por que eu fui fazer isso, tá? Então, com relação também a agir por impulsividade, pode ser no decidir algo, pode ser no se impor sobre determinado assunto, pode ser com relação a escolher alguma coisa, mas é sempre
no sentido de preceder uma ação, você agir de imediato, você reagir de imediato, agir e reagir de imediato a um estímulo, a uma ação e não pensar nas consequências. Somente depois que acontece, depois que você falou, depois que você comprou, depois que você escolheu, depois que você comeu, é que você se dá conta que você agiu na impulsividade. Aí vem um arrependimento. Então, quando nós sonhamos com um carro desgovernado, na história do sonho, esse carro pode estar numa ladeira a toda velocidade, você pode, no sonho mesmo, saber que o carro está sem o controle correto da direção, sem os freios, é relacionado à impulsividade. Se for uma outra pessoa no carro dirigindo, esse controle, essa falta de controle da impulsividade pode ser referente a essa pessoa. Mas como eu disse para vocês, nada impede que essa reflexão sirva também para a sua vida, para você não agir na impulsividade como aquela pessoa age. Você já sabe, por exemplo, que ela age na impulsividade, ela fala as coisas sem pensar, e aí você acaba sonhando que essa pessoa está num carro desgovernado, sem freio. E essa reflexão vale também para você, para que você não seja como essa pessoa, para que você pense bem antes de decidir por algo, para que você coloque os pés no chão antes de tomar uma decisão ou se colocar em favor de alguém sem conhecer realmente a história. Ou seja, no final das contas, agir por impulsividade é agir sem pensar, seja em qualquer uma das ações que nós podemos cometer. Tá? Se você tem alguma dúvida com relação a esse tipo de sonho, deixa nos comentários. Se você quiser relatar para nós algum sonho que teve envolvendo um carro desgovernado ou um carro sem freio. Só uma coisa, o carro pode ser qualquer tipo de carro, qualquer tipo de meio de locomoção, mas contanto que esteja muito rápido, ou esteja sem freio, ou esteja sem o controle correto da direção. Tá? Pode relatar o sonho aqui nos comentários, e se você tiver dúvida com relação à interpretação, deixa sua dúvida também, eu estarei orientando com relação a isso, ok? No mais, Deus abençoe muito sua vida, tenha bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!